Olá, começa mais um fórum aqui pela TV Justiça. No programa de hoje vamos tratar de um assunto delicado: internação compulsória e internação involuntária. Imagine essa situação: a mãe de um adolescente que se envolveu com drogas tem o direito de obrigá-lo a se internar em uma clínica de reabilitação. Ele pode ser obrigado a participar de um grupo de apoio, por exemplo? E se for maior de idade, a família pode fazer a internação involuntária? Sendo obrigado, o tratamento não seria comprometido? As perguntas estão no programa de hoje. Vamos esclarecer a diferença entre internação compulsória e internação involuntária. Segundo a Lei 10.216 de 2001, é involuntária quando a pessoa não consente, mas é obrigada a se internar por ordem de terceiros, como pai e mãe, por exemplo. Neste caso, o estabelecimento de saúde tem 72 horas para informar ao Ministério Público do Estado sobre a internação e os motivos dela. A intenção é evitar a possibilidade de cárcere privado. Já a internação compulsória é determinada pela Justiça. Aqui não há necessidade de autorização familiar. O pedido formal é feito por um médico, atestando que a pessoa não tem domínio sobre a própria condição psicológica e física. Lembrando que nesses casos em que a Justiça determina a internação, o juiz se baseia em um laudo médico especializado. Ele leva em consideração as condições de segurança do estabelecimento onde vai ser feita a internação. A ideia é salvaguardar o próprio paciente, outros internados e funcionários. Estão aqui no estúdio do Fórum o psiquiatra forense Alexandre Rosenwald e o defensor público Ramiro Nóbrega Santana. Obrigado pela presença dos senhores aqui no programa. Eu gostaria de começar com uma pergunta que pode ser respondida pelos dois, cada um com o seu olhar. Quando é necessário a internação involuntária? Vamos começar com o médico. Bom, como você mesmo disse, a involuntária é feita a pedido da família. Mas, mesmo assim, o médico tem que dar um laudo. E a partir do laudo do médico que aprova essa internação involuntária, há uma notificação que tem que ser feita em no máximo 72 horas, para ou o seja, Ministério Público. Para o Ministério Público em 3 dias, né? E na alta também, não só no momento da internação, mas também no momento da alta. Ou seja, a internação involuntária é quando a pessoa não tem autogoverno nem autodeterminação. E a família vê que ela é uma ameaça, não só para si mesmo, como para a família e a sociedade. Essa é a internação involuntária. Qual é a importância de ter essa notificação para o Ministério Público? O que se busca salvaguardar? Salvaguardar a liberdade da pessoa, né? Porque a liberdade dela está sendo tolhida por uma razão, que é uma razão médica, né? E para tratamento da saúde dela. Mas isso tem que ter um acompanhamento. Pense numa situação de um conluio entre o médico e a família do paciente. É difícil imaginar uma situação dessa, mas pode acontecer. Agora, do ponto de vista jurídico, o que é importante destacar? Fixada a necessidade desse tratamento extraordinário, que é a internação, que é uma exceção pela própria disposição da Lei 10.216. Mas vamos imaginar uma situação em que realmente é necessário, houve recomendação médica nesse sentido. O que é importante a partir daí, da indicação médica, para o direito é o quê? É a questão do consentimento. Existe o consentimento? Existe então a internação, mas ela é uma internação consentida, internação voluntária. Se não houver consentimento do paciente, mas houver o consentimento da família, um pedido da família, o terceiro, regra geral, um familiar, se torna o caso da internação involuntária. Então, a voluntariedade ou involuntariedade da internação, ou até o fato da internação compulsória, tem a ver com consentimento ou ausência dele, e não com a indicação médica em si. A indicação médica ela é um pressuposto de qualquer internação psiquiátrica. O passo seguinte, que é o que interessa para o direito a partir da indicação médica, é a existência ou não do consentimento. Essa provocação não precisa necessariamente ser feita pela família, então? Pode ser feito por terceiros, vizinhos, por exemplo? Bom, terceiros que sejam considerados pessoas com, vamos dizer, um interesse, né? Não é qualquer terceiro, uma pessoa na rua que passa e indica um vizinho. Seria um familiar, uma pessoa que detém, por exemplo, a guarda de um adolescente, um cônjuge, né? Ou, por exemplo, alguém de uma convivência, um padrinho, uma madrinha, pessoas que fazem parte do convívio daquela pessoa, não qualquer um, né? Tanto é que, em situações de pessoas que estão na rua, que estão sem contato e perderam os vínculos familiares, regra geral, se organiza uma atuação conjunta de defensoria, Ministério Público, magistratura e dos médicos que vão avaliar o paciente.
para que não haja aí uma indicação sem uma razão certa, né? Sem um contato com o paciente. Nessas internações que não há o consentimento, elas devem ser exceções. Deve-se esperar primeiro que a pessoa tenha um interesse de... Não, com certeza. O doutor Ramiro ele foi certeiro na indicação. A internação involuntária e compulsória são exceção à regra. A regra deve ser sempre a internação voluntária, em que o paciente consente em ser internado. E esse consentimento deve ser feito por escrito, porque depois ele pode falar até que não fez nada, se esqueceu, porque geralmente nós estamos tratando aqui de casos psiquiátricos ou de drogaditos, seja por drogas legais ou ilegais. Então, a pessoa que bebe, tem uma amnésia lacunar, e fala, não queria ser internado. Então, a gente deve pegar sempre essa internação com consentimento por escrito, para que haja a internação voluntária, que deve ser a regra. A exceção à regra, a exceção é involuntária quando ele não tem consciência do seu problema. É aquela pessoa que fala, eu paro quando eu quero, eu domino a bebida, mas na verdade é a bebida que domina ele está causando problemas para a família ou no convívio da sua comunidade, e se excedendo ele pode fazer injúrias ou ameaças a alguém. Então, nesse momento, aí sim, a família pede a internação, dizendo que ele já cometeu algum tipo de agressão, por exemplo, por agitação psicomotora, e pede internação. Se o médico concordar, como foi dito, sempre visando, em primeiro lugar, a saúde e o bem-estar do indivíduo e depois da comunidade, aí sim o médico, há um caso de internação, ele está em abstinência, ele está em delirium tremens, ele não tem consciência, mas ele está vendo alienígenas, ele está se sentindo perseguido, ou seja, ele tem delírios, ele tem alucinações, ele está realmente fora da sua consciência. Aí sim, há uma indicação médica e, mesmo sem o consentimento dele, a família tem o direito de interná-lo. Essa internação involuntária. São a grande maioria? Olha, a internação involuntária tem se tornado cada vez mais comum, mas a regra deve ser a voluntária. O ideal é que se tivesse só a voluntária. E a exceção involuntária e a compulsória é que quando nem a família não está ali para ajudá-lo, ou ele é, como disse, um rapaz que está numa Cracolândia, ou porque tem uns amigos e que pedem a internação dele, porque veem que ele realmente está num estado lastimável e que necessita internação. E aí, mais uma vez, o médico tem que fazer a indicação e, mesmo sem autorização de uma família, é feita a internação compulsória. O senhor falava há pouco dessas ações conjuntas que realmente costumam trazer muita polêmica em cima da real importância, do real interesse de quem está promovendo, ou se surte algum efeito prático em cima de gastos que trazem para o Estado, para a União. Como é que se dá essa frente para poder tentar socorrer essas pessoas que se encontram nas ruas presas às drogas, principalmente ao crack? Bom, antes de tudo, de falar de frentes de atuações específicas, é importante destacar o que existe em termos de rede preparada para atender as pessoas. O Brasil tem uma política pública estruturada, a partir de 2011 chama Política Crack Vencer é Possível. Tem várias linhas, tem a linha de segurança, né, e tem a linha de cuidado, que é a linha que trabalha o atendimento às pessoas que já estão em sofrimento, como bem colocou o doutor Alexandre. A gente está dando foco na internação, mas ele bem colocou, nem todas as pessoas se beneficiam da internação. E quando diz nem todas, a maioria não se beneficia. O trabalho que se faz de atendimento em regime ambulatorial, ou seja, um tratamento que a pessoa vai, se trata, retorna para casa, em que ela faz as dinâmicas de tratamento, as terapias, a partir de uma avaliação cuidadosa da situação dela e que valoriza a inserção dela na comunidade e não o asilamento dela. Regra geral, são medidas que, primeiro, são mais efetivas e, segundo, são menos custosas. Então, o foco deve ser o tratamento ambulatorial, nos centros de atenção psicossocial, CAPS, centros de convivência, comunidades terapêuticas e todo o tratamento que respeite a liberdade da pessoa. É claro que algumas vão necessitar, sim, da internação psiquiátrica. Qualquer que seja, voluntária, involuntária ou compulsória. Não à toa existe essa previsão em lei. Mas isso deve ser tomado como uma última medida. Então, pense bem, frentes que se organizam, e regra geral se organizam com atuação, principalmente o Ministério Público e Judiciário, os órgãos do sistema de justiça, para, junto com a Secretaria de Segurança Pública,
fazer a internação compulsória de grandes grupos ignora esse princípio, que é um princípio construído a partir da reforma psiquiátrica com muito cuidado, com muita luta, depois de muita observação de que não dá certo as pessoas. Não só não dá certo, como criam situações assim, realmente dramáticas de pessoas, por exemplo, na Bahia, que ficaram em manicômios 40 anos. E no caso desse, como é que fica a regra da obrigatoriedade de um laudo médico? Teria que ser dado de um a um? Não, tem que ser dado. Tanto na involuntária, como na voluntária, como na compulsória, sempre o médico tem que dar um laudo de que há uma necessidade da internação. Como muito bem colocou o doutor Ramiro, existe um tratamento que é feito de forma primária, secundária e terciária. A terciária é a última medida, é o internamento. Mas você tem o centro de saúde, você tem o CAP, você tem a pensão protegida, você tem uma série de alternativas que o Estado pode oferecer como tratamento. O que a gente quer é a reinserção do paciente com sofrimento mental na sociedade. Isso não quer dizer que a psiquiatria também não tem emergência. E essa emergência tem que ser vista como qualquer outra emergência médica. E deveria ser atendida no hospital geral. Agora, a gente tem que tirar esses mitos de que paciente psiquiátrico é perigoso, é agressivo. Não é verdade. Não é? Ele, muitas vezes, ele precisa de ajuda. Ele é tão agressivo quanto qualquer outro. Se a gente for contabilizar os casos de agressão por doença mental, é igual à média de todas as outras pessoas. Então, a agressividade, ela não é um atributo da doença mental. Ela é um atributo do ser humano. O que a gente tem que ver é que a doença mental precisa sim de tratamento. E já existe tratamento, tanto para os delírios, como para as alucinações, como para a ansiedade, como para a insônia. Então, isso geralmente, na maioria dos casos, vai se resolver bem com tratamento ambulatorial, com psicoterapia de grupo, com um atendimento à família, porque se você não traz a família para o tratamento também não ajuda. A gente sabe que a codependência é tão ou mais importante do que a dependência às drogas, sejam elas legais ou ilegais, ou seja, a dependência cruzada de várias drogas. A gente tem que lembrar que todo dia estão sendo lançados milhares de drogas sintéticas no mercado. Então, isso causa cada vez mais interações medicamentosas, que a gente está descobrindo e tentando ver o melhor tratamento para cada uma delas. Perfeito. O Fórum vai para um pequeno intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Fórum. Hoje falamos sobre a internação compulsória e a internação involuntária. Faz alguma diferença se trata de um menor de idade? Sim, principalmente na competência para o julgamento, né? Se é menor de idade, uma criança ou adolescente, regra geral um adolescente, né? O julgamento se dá pela Justiça da Infância e Juventude. Então, o juiz da Infância e Juventude é que vai avaliar. E deve observar, neste caso, não só a Lei 10.216, mas também o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê, entre as medidas protetivas aplicáveis pelo magistrado ao adolescente, a medida de tratamento de saúde, né? Só que, regra geral, o tratamento ele é ofertado ao adolescente. E, nesse caso, vai ser um tratamento imposto ao adolescente. Mas é possível? É possível. Mas existe um julgamento na justiça especializada, com um cuidado redobrado e, claro, um acompanhamento do Ministério Público e, quando realizada a internação, realizada de forma apartada dos adultos. Num regime ou em outro, a família pode decidir, ou pelo menos opinar, quando pode se encerrar o tratamento? A família sempre é ouvida, mas o tratamento ele se encerra no momento em que o médico decide. O que, regra geral, se pensa, não, mas a família pode decidir interromper aquele tratamento para o adolescente voltar. Ou, no caso, para o adulto voltar ao convívio. Mas, regra geral, o problema é o contrário. A família quer que a pessoa com o transtorno mental, principalmente quando ele é associado com drogas, que ela permaneça mais tempo, com a esperança de que a internação vai consertar o sujeito, consertar o adolescente, consertar o adulto. Enquanto o tratamento que se dá no regime de internação, ele busca principalmente estabilizar a situação, deixar a pessoa, vamos dizer assim, deixar passar o momento agudo, principalmente da abstinência, e que ela possa compreender o que está acontecendo com ela e iniciar um tratamento, aí sim, em regime ambulatorial.
Mas é muito comum, e a gente vê isso na defensoria, que a família exija que o tratamento permaneça por mais tempo do que o próprio médico indica. Mas, nesse caso, prevalece a indicação médica. Como é que funciona o nosso Sistema Único de Saúde quando se trata de locais para internação? Eu queria deixar claro que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Isso é cláusula pétrea da Constituição. E a própria lei diz que a saúde deve ser dada a todos, independente de idade, independente de situação social, de classe, de cor. Ou seja, a saúde é um direito de todos. Então, para todos está, digamos assim, dito que a saúde deve ser a principal indicação. Então, essa lei pode ser aplicada para todos, tanto a internação involuntária como a compulsória. E mais, o SUS tem que estar aparelhado para receber essas pessoas. Ou seja, você tem que ter um responsável técnico, que é o médico que vai dizer essa pessoa precisa de ser internada. Por isso. Tem que haver um laudo. Sem um laudo não tem internação nem voluntária, que dirá involuntária ou compulsória, que é uma exceção à regra. A gente tem que deixar claro que isso é uma exceção. Ou seja, quando a pessoa não tem autogoverno nem autodeterminação para ter consciência, o discernimento que ela precisa de ajuda médica. Não é? É que nem a pessoa que levou um tiro e fala, não, está tudo bem, eu consigo ir para casa trabalhar, mas perfurou o baço, perfurou o fígado, ela está numa hemorragia, daqui a 5, 10 minutos ela vai morrer em choque hemorrágico. Então é aquela coisa que você tem que intervir porque você sabe que a pessoa corre risco de vida. Né? Antigamente falava risco de morte, corre risco de vida. E a lei determina que tem que ser um psiquiatra ou deixa apenas um profissional? No caso de saúde mental, tem que ser um psiquiatra. Para o caso de droga-adição, tem que ser um psiquiatra. Agora, às vezes, existem casos em que há essa determinação também para pessoas que estão com problemas, por exemplo, digamos que tem uma pessoa que tem um HIV, ou seja, AIDS, e que por causa disso desenvolveu um problema de neurocisticercose, por exemplo. Então, ela começa a ter problemas mentais oriundos do HIV. Então, ela precisa ser tratada, mas ela não tem consciência. Então, às vezes, o próprio médico dela vai pedir essa internação. Não necessariamente, mas tem que ser um laudo médico. Na lei não está dizendo que tem que ser do especialista, mas tem que ser um médico. E, às vezes, vai ser o médico assistente, no caso, o infectologista. O local para internação de menor ou uma pessoa maior de idade pode ser o mesmo? Não, ele deve ser colocado em local separado. Mas o que mais preocupa não é a separação entre adultos e adolescentes, é a inexistência de local para internação de adultos e adolescentes. A política pública, hoje, da forma como é organizada pelo Ministério da Saúde, ela não prevê um espaço, uma clínica de internação, como a maior parte das pessoas imagina que deva acontecer na internação. O desenho da rede possui centro de atenção psicossocial, centro de convivência e uma série de outros espaços de tratamento, né, que eles chamam de unidade de tratamento, que tem a ver com tratamento ambulatorial ou com apoio, seja de moradia ou seja de assistência psicossocial a essas pessoas. Não existe no desenho da política pública, hoje organizada pelo Ministério da Saúde, a clínica de internação. Existe o tratamento de internação em hospital geral ou em hospital especializado, mas que não deve ser de longa duração. Eles não são preparados para isso. Como se imagina uma clínica que, regra geral, são privadas. E existe o outro tipo de internação, essa sim, de maior duração e prevista na política, que são as comunidades terapêuticas. Só que as comunidades terapêuticas, elas são de adesão completamente voluntária. Então, veja, não existe um desenho de uma instituição médica que deva cuidar de um paciente internado contra a vontade dele por longo tempo. Não existe no desenho da política isso. E aí o que acontece? Acontece um descompasso entre o que prevê a legislação e o que as pessoas esperam que o tratamento, como o tratamento ocorra, e o que se encontra. Muitas pessoas buscam a Defensoria Pública, olham a Lei 10.216 e olham, é um caso de internação. Involuntário, voluntária, ele deve ficar internado aqui X meses, conforme o médico indicou. E aí o que acontece? Vão para as clínicas particulares? E aí o que acontece? Quando vão para o SUS, não encontram essa instituição existindo. Não tem essa instituição. E aí entram com ação e buscam que o poder público pague uma internação nas clínicas privadas. É um serviço que elas que oferecem. E a lei prevê que a pessoa tem direito ao melhor tratamento que possa ser buscado. A própria lei diz isso. Não só ela tem direito ao tratamento, mas ao melhor tratamento que possa ser ofertado para ela. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós não temos nenhum lugar que trate
emergências na psiquiatria infanto-juvenil. E aí, como é que faz? Ou seja, nós estamos na capital do Brasil, Sim. Nós não temos uma instituição que oferte esse tipo de tratamento, nem particular, nem pública. Preciso dizer mais alguma coisa? Essas clínicas particulares, nós temos várias aqui no entorno da cidade, custam muito caro para o Estado? Sim, custam muito caro para o Estado, para qualquer pessoa. O preço de uma internação psiquiátrica, numa das clínicas que existem várias, não vou citar nomes, mas é proibitivo para qualquer pessoa de classe média ou uma pessoa pobre que não possua plano de saúde. São valores que variam de 100 a 400, 500 reais a diária. Quando o poder público compra, como ele compra normalmente numa escala maior o serviço, ele consegue preços um pouco mais em conta, mas não abaixo de 30, 40 mil reais por mês, por paciente. Aí as chances de uma recuperação aumenta consideravelmente. William, o que a gente vê é que nós estamos totalmente desaparelhados aqui. Nós estamos na capital do Brasil. Aqui a gente não tem nenhum manicômio judiciário. Não que isso seja importante, mas quando, por exemplo, o Ministério Público precisa internar uma pessoa, normalmente vai ter que internar ou numa clínica particular ou numa instituição do Estado que não tem condições para isso. Nenhum dos dois, porque não consegue oferecer a segurança que ele precisa. Como é que vai ter certeza que aquele paciente não vai ser evadido daquela instituição? Ela não está preparada para receber uma pessoa que cometeu um crime, correto, doutor Ramiro? Sim. Está sob a tutela do Estado, né? E está sob a tutela do Estado. De uma internação. O que acontece é que algumas instituições que têm um viés médico, né, têm que se deparar com situações de segurança, de impedir a evasão de um paciente. Veja bem, as instituições médicas, elas não se preparam com o objetivo de impedir a evasão. Regra geral, as pessoas que estão ali estão buscando tratamento. E acabam que se dão um jeito ou um jeitinho para atender esses casos. E quando se trata de um adolescente, então, com a medida de internação em que ele deve ser obrigado a se manter internado, está sendo mais difícil, porque as instituições não estão preparadas e acabam colocando pessoas em regime de internação por meses em locais que não estão apropriados para isso. Por exemplo, não tem atividades lúdicas, não tem espaços abertos para as pessoas circularem. Imagine passar, e eu já tive casos de pessoas que eu atendi assim, meses a fio, trancafiado numa sala de 6 por 6 metros quadrados. Aumentando a quantidade de medicamentos para tranquilizar. Caso essa pessoa fuja da instituição, o responsável técnico vai responder por isso, o dono da instituição vai responder por isso. Ou seja, há outras coisas envolvidas, né? Porque ele não está com um paciente, ele está com um paciente que às vezes está respondendo por um crime. Ele está respondendo por algum problema que ele está ali, digamos, de uma internação por uma medida judicial. Então, a coisa é diferente de uma internação comum, que é a internação voluntária. Então, nem as instituições e às vezes nem a equipe de saúde está preparada para receber um paciente desse. E isso deriva muito, William, de como foi feita a reforma psiquiátrica. Sim. A reforma psiquiátrica A ideia é que esses locais deixem de existir. A ideia é que os locais de internação e de asilamento que foram muito comuns no Brasil fossem paulatinamente desativados e substituídos por uma rede de atendimento ambulatorial, não só instituições, mas também consultórios de rua que fossem atrás do paciente, fizessem a busca ativa e conseguissem atender os problemas antes que eles ficassem graves. Só que essa estrutura de atendimento psicossocial que deveria ser montada não foi montada a contento. Então, casos que deveriam ter sido tratados quando ainda estavam no início, quando não eram graves, não eram agudos os episódios, né, eles não foram tratados. E agora as pessoas precisam de uma UTI, em termos de tratamento de saúde, que é a internação compulsória. Imagine uma situação em que não se trata um problema, uma infecção simples, e ela vai piorando e a pessoa chega ao ponto de precisar de uma UTI. E é isso que está acontecendo. Como a rede de atenção psicossocial para tratamento voluntário e para tratamento ambulatorial, ela não está devidamente montada, ela realmente atende uma população muito maior do que dá conta de atender, os casos não vão sendo atendidos de forma adequada, o problema vai piorando e chegamos a episódios muito graves em que o paciente precisa da internação compulsória. E aí falta esse atendimento.
Muito bem, eu gostaria de agradecer muito a presença dos senhores. O Fórum está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado também ao psiquiatra forense Alexandre Rosenval e ao defensor público Ramiro Nóbrega Santana, que estiveram aqui com a gente. E continue com a nossa programação. Você também pode assistir aos nossos programas pela internet. O endereço é tvjustiça.jus.br. Quer fazer crítica ou dar sugestões de temas a serem discutidos? Envie e-mail fórum@stf.jus.br. Até o próximo programa.